Fala galera, mais um bode do Paulo. E cara, dessa vez eu vou atacar aí meu inimigo preferido, que é o centro de recompensa e a dopamina, né? E eu odeio o que as pessoas fazem com isso e como a mídia e todo mundo fala sobre isso. E, enfim, essa ideia do centro de recompensa de dopamina virou a explicação para tudo na vida, e de fato ele é uma parte daquilo que descreve tudo na vida, porque quase tudo na nossa vida está ligado de alguma forma às consequências dos nossos atos. As coisas que a gente faz na vida estão ligadas à nossa percepção de recompensa, de dor, de etc. Então existem vários sistemas no nosso corpo que tentam ligar aquilo que a gente faz com aquilo que acontece, né, com o produto das nossas ações. Mas o problema real é que o pessoal está transformando isso num outro problema, né? Até porque ele virou uma fantasia na cabeça das pessoas que não é exatamente como ele funciona. Ele está virando uma coisa causal, como se o centro de recompensa das coisas fosse ativado de uma forma mágica e tudo mais, ou que você, porque teve um boom de dopamina no seu centro de recompensa, você vai se tornar um viciado ou alguma coisa assim, e não é assim que funciona. Tá? E isso vem de vários problemas da percepção das pessoas do que é recompensa e do que é, enfim, o que é essa produção do seu ato da recompensa, né? E basicamente, cara, isso é abrir a porta, encher uma garrafa d'água, clicar um botão no mouse. Todas as suas ações produzem um efeito no mundo. E basicamente o que esse sistema de recompensa faz é a cola entre as suas ações e essas coisas, entendendo se isso atendeu uma necessidade sua ou não, se isso te facilitou para atender uma necessidade sua. Então abrir a geladeira ativa o sistema de recompensa, pegar a comida e botar e preparar a comida ativa o sistema de recompensa, tudo numa cadeia para você comer, que ativa seu sistema de recompensa quando você tem necessidade de comida. Então, assim, para variar, né, o sistema de recompensa ele não está vinculado a uma coisa mágica. Ele está vinculado a essas percepções, inclusive às suas necessidades. Tá? E aí uma das coisas que ninguém sabe, ou que o pessoal sabe, mas esconde, é que seu sistema de recompensa, ele em si mesmo é uma coisa a ser treinada. Tá? Então, assim, por exemplo, ninguém dá valor natural, não existe motivo para a gente achar que uma roupa de uma marca famosa é uma recompensa. Isso é uma coisa cultural, isso é uma percepção nossa da cultura humana de que aquilo tem valor, mas uma roupa é uma roupa e tudo mais. Não estou falando que ela não tem valor em si mesma, talvez tenha, talvez não tenha. Só estou te falando que roupas não aparecem na natureza para estar dentro do ser humano, e aí tem um valor de roupa da marca, sei lá qual, dentro de você. Isso é criado pela realidade humana. Então aquilo que a gente percebe como recompensa também está vinculado àquilo que você vive, àquilo que você cria. E essa é a parte que me incomoda mais, que as pessoas ficam usando essa ideia do sistema de recompensa sem pensar nos sistemas maiores que envolvem a sua recompensa. Então, assim, eu vejo muitos pacientes em burnout, por exemplo, reclamando de falta de foco, falta de vontade, falta disso, falta daquilo, e no final do dia estão lá, chegam em casa e ficam usando muito celular. E aí viciados em rede social, em seja lá o que for, pornografia, em sei lá, tanto faz. Em ver filme, em fazer binge de filme, né, de assistir uma série atrás da outra, um filme atrás do outro. E aí a pessoa chega numa situação de burnout no meu consultório, mas o que ela não percebe é que ela está em burnout. O que ela vem reclamar para mim é que ela é viciada em redes sociais, por exemplo. E aí, bicho, por conta dessa porra, e aí vai falar o algoritmo do Instagram e tudo mais, porque aí as redes sociais, o isso e aquilo, e por aí vai. Sim, todos os malefícios conhecidos e não conhecidos das redes sociais é a justificativa da pessoa estar viciada em rede social, seja lá o que isso for. E na verdade não é isso. Na verdade a pessoa se põe num estado de exaustão tal com o trabalho, prolongado ao longo de meses e tudo mais. E aí ela chega em casa 10 horas da noite
e não tem a menor condição fisiológica num momento em que não há mais pressão, não há mais necessidades externas, não há mais questões sociais acontecendo, e aí ela sente a dor e entra num processo de evitar a dor, que por acaso o processo de evitar a dor também é ligado à dopamina. Então, quando alguém toma dopamina ou alguém quer dopamina, saiba que você nunca sabe se você está usando a dopamina para evitar alguma coisa ou para conquistar alguma coisa, tá? Então, enfim, dentro daqueles sistemas e tudo mais, o que está acontecendo é a dopamina, inclusive, está agindo corretamente. Ela está saindo do lugar de dor, então ela está evitando que você vá ler um livro longo que tem uma resposta longa e está te colocando num caminho onde você pode evitar a dor de comer, de etc. e tudo mais, e tudo que causa dor. Então ela está fazendo um balanço adequado da sua vida e te colocando num caminho de menos dor, porque você está cansado, tá? Então, assim, saiu um estudo do MIT uns anos atrás mostrando que em pessoas que pertencem a classes econômicas menores, existe menos ativação do sistema de recompensa e, por definição, menos ação dopaminérgica no cérebro. Então, assim, o que eles vão mostrando aí dentro do estudo e tudo mais é que dentro de uma tarefa lá que tem recompensas, as pessoas que são de uma classe econômica menos favorecida, né, são mais pobres, elas tendem a ter menos ativação do sistema de recompensa. Então isso mostra uma coisa que eu já falei em outro chat que eu fiz, que é a pobreza estrutural, que o ambiente em volta de você afeta a tua própria percepção afeta a ativação do teu sistema de recompensa. Então, por exemplo, se você está, uma das coisas do estudo e que já era sabido de outros estudos, é que quando você está num processo de que a maioria das suas respostas produz uma recompensa, você tende a responder mais rápido. Então, o que é muito parecido com o que a rede social faz, ela tenta te dar muitos sucessos naquilo que você faz, então de fazer lá, de ficar mexendo a tela, ele te dá informações novas de coisas legais, seja lá o que for, e você tende a responder mais rápido. Ok. Tá? Então, basicamente, o que eles estão colocando aqui, só que no estudo eles colocam, né? If your brain is telling you there is a really high chance you're going to receive reward in this environment, it's going to make you act faster. Então, basicamente, o que eles estão falando é que o seu cérebro está te dizendo que num ambiente em que há muito sucesso, você vai tentar atingir, você vai agir mais naquele sucesso. E aí eu acho isso complicado, porque essa história do cérebro falar, do cérebro pensar, eu acho muito complicada, mas isso aí é uma outra discussão da filosofia da psicologia. Em outra parte aqui, eles vão lá e corrigem isso de uma forma melhor e falam de uma forma melhor, né, que eles falam, o nível de ativação do striatum parece seguir flutuações da possibilidade de sucessos que existe no ambiente. Então esse sistema de recompensas, ele brilha mais, né, porque é por isso, é feito por MRI, então ele brilha mais quando existem mais recompensas abundantes para um lado e menos quando existem menos recompensas do outro. Então, basicamente, o que acontece quando você chega em casa? Você chega em casa exausto, sem capacidade de organização, 10 horas da noite, e você tem uma ferramenta na tua casa que te dá acesso a falar com a tua mãe, falar com a tua namorada, ver a vida dos outros, ver coisas felizes, ver gatinho, ver pornografia, ouvir gente gritando, falando mal de política, não sei o quê. Então você tem essa grande coisa que tem uma grande possibilidade de você acessar zilhão de recompensas. E aí você tem a outra que vai demorar 40 minutos para você acessar a sua comida que você deveria comer, sua comida saudável que você vai fazer. Então, assim, claramente o seu cérebro, ele percebe, né, ele age de acordo, né, percebe não, como eu disse, cérebro não pensa, cérebro não percebe, cérebro é uma da parte das coisas que faz isso. Mas você como um todo é capaz de perceber essa diferença e existe uma tendência maior. E aí eles vão falando
no estudo como isso afeta pessoas que são de classes socioeconômicas menores, que tiveram vidas em que existem menos chance de você ter contatos com recompensas. E aí o que acontece? Basicamente o que eles estão dizendo é que se você vive uma vida pobre, não só pobre no sentido financeiro, mas pobre de estimulação, você vai ter menos ativação do sistema de recompensa, tá? Não só disso, mas você também vai perceber as recompensas como menores. Tá? E aí isso tem várias implicações em autocontrole, é por isso que vocês ficam sem autocontrole no final do dia. Isso tem implicações na sua susceptibilidade a recompensas de alto valor, como o uso de drogas, ou jogo online, ou etc. Então, por exemplo, uma das coisas que tem acontecido com as bets, né, com as casas de apostas, é que uma população que não era de risco antes para quase nada, por inúmeros fatores, apesar de estar em vulnerabilidade por causa do ambiente empobrecido, que são as mulheres que estão no puerpério depois de ter filho, eu tenho visto cada vez mais casos de mulheres, né, no puerpério caindo na situação de vício. E aí, mais uma vez, né, era uma pessoa que antes era protegida disso, porque ela estava dentro de casa, pelo menos protegida do vício de apostas. E aí, uma vez que isso acontece no celular, o seu celular se torna uma porta de entrada para as apostas, e ela não precisa mais sair de casa, que não é mais aquela coisa de vai ter uma mulher com um bebê de 2 meses num cassino com gente fumando e bebendo 3 horas da tarde, ela está mais suscetível a qualquer tipo de recompensa de grande valor social, que seja roupa, etc, etc, etc. Gastar dinheiro para ter grandes coisas, fica pensando porque ela está num ambiente empobrecido, ok? E outras coisas que fazem isso, por exemplo, é você transformar a sua vida em trabalho sem se organizar para ter momentos de prazer para você e poder organizar a sua vida em volta das suas necessidades sociais. A pessoa que quer organizar a própria vida 10 horas da noite não vai dar certo. E aí a grande maioria das pessoas que eu conheço que sofrem dessas coisas não por causa das redes sociais, e sim por causa desse empobrecimento do ambiente. Eu já falei várias vezes aqui nos chats da Baster que eu considero aquele vídeo da Netflix sobre o vício das redes, sei lá qual é, um desfavor para o fenômeno em si. Não que eu ache que as redes sociais não estão fazendo o que elas estão fazendo, mas uma das coisas que acontece lá é eles mostrarem a vida de um menino que se tornou viciado em redes sociais e tudo mais, e aí eles explicam todo o fenômeno de como esse menino, por conta do algoritmo e por conta de como ele ficou ali viciado nas redes sociais e como que as redes sociais usam as coisas para viciar o menino e tudo mais. E aí eles só esqueceram de exaltar que tudo isso aconteceu num momento em que ele tinha perdido a namorada, né, que a namorada tinha terminado com ele, e que não tinha nenhum tipo de apoio social para ele lidar com isso, ou para ele lidar, assim, a família era uma família semi-negligente, que não falou disso com ele estava sem amigos, etc, e por aí vai. Então entendam que você pode fazer muito pouco para enfiar o dedo dentro da tua cabeça e ativar ou desativar, ou melhorar, ou induzir dopamina e ativar o centro de recompensa. Existe muito pouco que você possa fazer sobre isso, mas você pode fazer muito sobre organizar a sua vida para não viver uma vida empobrecida que te deixe vulnerável a vício em redes sociais. Né? Uma das coisas que eu sempre falo, bicho, pega tudo que você fica vendo nas redes sociais, por que você não vai fazer isso ao invés de ver a vida dos outros? Tá? Enfim, então esse é um dos estudos que mostra que a própria ativação do centro de recompensa pode ser treinada, né, e que você ter ativações mais equilibradas e agir mais de acordo com o ambiente que está em volta de você, isso pode ser treinado, ou que a insensibilidade a essas coisas pode acontecer por outros motivos, então você pode desenvolver
Insensibilidades no seu sistema de recompensa, por exemplo, acontece com pessoas que têm estresse pós-traumático, em muito especial, pessoas que têm estresse pós-traumático severo. Essas pessoas ficam com o sistema de recompensa debilitado e passam a ter percepções que não estão em sintonia, que param de estar relacionadas com o que está acontecendo no ambiente externo. Então, por mais que você que trabalha o dia inteiro e aí tá exausto no final do dia, e aí na sua ilusão de pessoa perfeita você deveria chegar 10, 11 horas da noite e fazer boas escolhas, quando o seu corpo está fazendo a escolha adequada, que é, cara, eu não tenho mais força, não tenho mais energia, e essa pessoa não se preparou para viver esse momento, eu vou escolher onde tem mais recompensa do que onde tem mais trabalho e menos recompensa. Isso é uma decisão absolutamente racional, 100% racional. A pessoa que tem estresse pós-traumático, ela perde o juízo e para de fazer essas avaliações. Quebra-se a sintonia que existe em relação a isso. É um outro tipo de adoecimento. Tá? Uma outra coisa que, por exemplo, um outro estudo que saiu aí, em, sei lá quando, cadê a data do estudo? 2016 talvez, enfim. Cortisol alters reward processing the human brain. Cortisol afeta o processamento de recompensas no cérebro humano. E aí é um estudo mostrando que o cortisol afeta muito como a ativação das áreas e dos transmissores e tudo mais em relação a isso. Não só isso, o cortisol, pelo menos num número pequeno, porque foram poucas pessoas no estudo, mas de qualquer forma é importante para elucidar o que eu estou querendo falar. Né? Na presença de cortisol, a ativação da amígdala, do cíngulo anterior, hipocampo e outras coisas foi reduzida, né? Então, assim, na presença de cortisol é um hormônio que está ligado ao estresse, então você pode fazer muito pouco para enfiar o dedo na tua cabeça e ficar falando besteira sobre sistema de recompensa e tudo mais, e você tem que pensar sobre o seu estresse, tá bom? E aí essa baixa de ativação nos homens leva a uma dificuldade ou uma diminuição na sensibilidade de recompensas. Então, isso pode estar ligado a várias coisas como agressividade, impulsividade, etc. Enquanto mulheres têm essas áreas aumentadas, que também pode levar à impulsividade da busca de recompensas fáceis. Tá? E enquanto um homem pode engajar, por exemplo, no sistema de recompensa de evitação, por exemplo, ou em coisas impulsivas, mas no sentido destrutivo, a mulher pode acabar se engajando em atividades de recompensa mais simples, porque ela está com essa área mais ativada, o que explica, por exemplo, por que mulheres tendem a ter compulsão alimentar mais do que homens, tá? Dentre outras várias coisas. Uma outra coisa, ganhou-se um Nobel, a galera da Behavioral Economics, da economia comportamental, ganhou um Nobel por isso. Eles explicaram que o homem não existe o homem racional da economia, né? Não existe o humano racional da economia e que o humano é enviesado. E isso significa várias coisas e tudo mais, e piriri pororó. E dentre outras coisas, das que eles chamam de vieses comportamentais e tudo mais, eles falam sobre a discrepância entre quando você quer, entre a recompensa e você perder alguma coisa, tá? E aí existe um número mágico lá que é 1 para 2, 1 para qualquer coisa. Então você percebe ou vive com uma intensidade 1 um ganho e a perda você vive com uma intensidade 2, ou seja lá o que isso significa, tá bom? Só que, assim, é importante entender algumas coisas, porque as pessoas, de novo, elas ouvem essas coisas e elas não entendem o que elas estão falando. Então, a mesma dopamina que atua no sistema de recompensa de conquistas é o mesmo sistema de dopamina que atua no sistema de recompensas em que você evita atividades, tá? Então, assim, para o corpo não há uma discrepância real, pelo menos no argumento da dopamina, não faço questão de falar que isso é o modelo total da coisa, de que a dopamina em si, ela não distingue ou ativa mais ou menos a área de recompensa positiva ou a área de recompensa negativa, assim por dizer, tá? Então, assim,
é importante vocês entenderem que a dopamina também está ligada à forma que você evita situações que podem causar dor. Então, se você está estressado, existe uma maior ativação de dopamina e de áreas relacionadas ao uso de dopamina naquilo que evita trabalho. Então, a dopamina está agindo de forma correta em te jogar para o diabo do Instagram, porque ele está evitando trabalho numa situação em que você não aguenta mais fazer coisas. E aí, se você... o que isso implica também? Isso implica que a dopamina ela é muito efetiva se você usar ela como uma forma de enfrentamento positivo da dor. Então, se você procurar saídas para lidar com o estresse, lidar com a dor, lidar com aquilo que causa angústia, a dopamina também é positiva para isso. Ela não é uma coisa mágica que vai causar a sua vida ser maravilhosa. Se você não desenvolve técnicas de tolerância, isso é muito difícil que você vá sair de um estado negativo de vida. Você precisa desenvolver, então você precisa colocar na sua vida formas de lidar com o estresse, formas de lidar com a dor, formas de lidar com o inconveniente. E mais uma vez, o problema é que as pessoas querem fazer isso da pior forma possível. Eu peço para as pessoas tirarem 1, 2 horas de trabalho, 1, 2 horas de almoço quando possível, e elas insistem que elas querem fazer as coisas que elas querem fazer 11 horas da noite de uma terça-feira. Frequentemente, eu falando com pessoas de forma geral que estão em estresse de trabalho, eu falo para elas, tirem um dia no fim de semana para fazer as coisas que você quer, mas também se prepare para esse dia. Você não vai trabalhar 5 dias na semana, que nem um maldito, e aí no sábado você vai acordar com disposição para fazer todas as coisas que você quer. Mais uma vez, a dopamina vai estar agindo corretamente em evitar tudo que dá trabalho e ficar procurando coisas que sejam de recompensa menor, não porque o sistema de recompensa, mas porque você tem uma estrutura de vida complicada. E aí, mais uma vez, que é um outro problema, que era onde eu queria entrar com a questão da economia comportamental, eles falam que nós temos esse viés piriri-pororó, e aí é 1:2 e tudo mais, mas é importante entender que os comportamentos de evitar dor, de evitar estresse, os comportamentos de evitar coisas, geralmente são disruptivos. O que significa a palavra disruptivo? Que geralmente eles quebram a tua ligação com outras coisas. E é por isso que as pessoas tendem a ficar na cama. Porque, por exemplo, uma pessoa que está exausta de uma semana que ela passou fodida. Se ela está na cama, existe um acordo social, alguma coisa nesse sentido, de que, não vamos incomodar. Mas é só a pessoa sair da cama, que aí as pessoas, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Então, é uma resposta dopaminérgica válida, e eu estou usando esse exemplo da dopamina não por mim, mas por vocês que não entendem como que isso funciona. Eu não preciso de dopamina para explicar isso, eu só estou tentando explicar que a dopamina não é desse jeito. Então, assim, é uma resposta dopaminérgica coerente a dopamina te botar na cama para você evitar isso, e isso é uma resposta que você está aprendendo nas suas formas de perceber ameaças e recompensas e segurança, tá? Então é por isso que as respostas disruptivas são perigosas, porque elas tendem a querer quebrar o contato com aquilo que é ruim. Só que, por exemplo, o contato com o teu marido, com a tua esposa que quer fazer não sei o que, é ruim quando você está exausto ou exausta. Mas ele não é ruim em outros momentos, quando você precisa de ajuda, quando você quer fazer sexo, quando você quer assistir um filme e tudo mais. Só que como você está treinando em você uma resposta de evitação que quebra o contato, você vai se tornar melhor nela e vai ser mais fácil de você fazer ela, mesmo na ausência de dopamina. Então isso gera ciclos de retroalimentação positiva, é aqueles que quanto mais retroalimentação positiva é aquilo que quando mais acontece tem sistemas que favorecem que aconteça de novo. E aí você vai ter cada vez menos formas de lidar com as coisas, porque você vai quebrar o contato e cada vez mais você vai ter essas respostas disruptivas que quebram contato, que te levam para um lugar de depressão, que favorece o vício em redes sociais, pornografia e seja lá mais o que for. Então, entendam, por favor, que a dopamina e o sistema de recompensa não faz nada na sua vida. Eles são, no máximo,
a cola de um sistema complexo de alternativas, recompensas e evitação de dor e percepção de dor e outras coisas, mas eles só são a cola, a sua arquitetura de vida, como você organiza a sua vida, como você pensa sobre seus valores, como você lida com o estresse, como você tem ferramentas para lidar com momentos difíceis na sua vida, para lidar com a dor, para lidar com sistema, com tolerância, para, enfim, para seguir em frente em momentos difíceis, vai determinar muito mais da sua vida do que essa maluquice de ficar tentando fazer a fisiologia dos algoritmos de rede social. Tá? O menino do vício nas redes, ou seja lá qual for o nome do filme, do documentário, ele se viciou em redes sociais porque ele não tinha ferramentas para lidar com o luto do término de um relacionamento, especialmente do primeiro relacionamento de um adolescente, que é sempre aquele auê. Então, por favor, entendam de uma vez por todas, a dopamina não faz coisas mágicas, o seu sistema de recompensas não é uma coisa mágica que existe na sua vida, indissociada daquilo que você faz, daquilo que você vive. Você nunca vai mudar a sua vida pensando no seu sistema de recompensas em dopamina. Você vai mudar a sua vida pensando sobre a sua vida, sobre as suas atitudes em relação à vida e como você vai lidar com isso. O problema do vício é que as pessoas são viciadas em seu vício e aí elas não querem fazer isso que é feito. Mas boa parte daquilo que é sentido, lógico que quando eu estou falando de crianças em situação de pobreza, é uma coisa muito difícil, que precisa de apoio social, precisa de estrutura, precisa de uma porrada de coisa. Mas eu estou tentando explicar que vocês estão criando vidas pobres e depois vivendo em uma situação de pobreza e estão botando a culpa na rede social. Estão criando um inimigo para justificar aquilo que vocês... para não encarar, para justificar que vocês não querem encarar a dificuldade que vocês têm. Tá certo, galera? Era isso que eu tinha para falar para hoje. Um abraço para vocês.